A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu quero falar a você sobre a questão de nós ficarmos muitas vezes inseguros, diante de mudanças, diante de circunstâncias, decisões que temos que tomar na nossa vida. Amados, nós não devemos temer quando o Senhor está conosco. Nós não devemos nos abater, deixar os nossos ânimos ficarem enfraquecidos por conta daquilo que nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós temos que saber se Deus está conosco ou não, se o Senhor aprova ou não, se o Senhor quer nos conduzir e dar um caminho para nós seguir ou não. Então, essa certeza de termos a presença, a aprovação de Deus na nossa vida é que faz toda uma diferença. E Deus nos trouxe aqui uma mensagem no livro de 1 Samuel, no capítulo 14, nós vamos ler o versículo 1, que está escrito assim: Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. Porém, não o fez saber seu pai. Olha aqui, que situação. Jonatas era filho do rei Saul. O rei Saul estava acampado do lado sul e os seus inimigos estavam do lado norte. E ali eles estavam se preparando para uma batalha. E já fazia alguns dias, porque as escrituras nos diz que sucedeu, pois, que um dia, quer dizer, um dia significa que eles já estavam acampados ali há alguns dias. E que no meio desses dias, Jonatas teve uma direção dentro do coração dele, né? E ele disse ao seu moço que carregava suas armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. Olha, amados, ele não falou a qualquer soldado que estava ali no meio do exército do seu pai, não. Ele falou aquele que lhe era de confiança. Ele falou aquele jovem que carregava suas armas e onde ele ia com ele juntamente. Então, aquele escudeiro, aquele homem que estava ali junto dele, carregando as armas, era um homem que conhecia o coração de Jonatas, sabia que Jonatas era uma pessoa valente, sabia que Jonatas ele era temente a Deus e que ele sabia lutar, sabia mexer com as armas, então ele não se sentiu inseguro. Jonatas disse para ele: Vem, passemos a guarnição, dos filisteus e vamos atacar. E a reação do escudeiro, a reação daquele que estava com ele ali, carregando as suas armas, foi: olha, eis-me aqui. Do jeito que o seu coração te guiar, eu estarei com você e seguirei conforme houver necessidade. Ele prontamente esteve do lado de Jonatas. E a Bíblia diz que Jonatas conversou com o moço das armas, porém não fez saber seu pai, o rei. Ele não falou nada com o rei. Por que ele não falou? E isso nós vamos meditar o porquê. Já fazia alguns dias que eles estavam acampados. Saul estava ali junto com ele, com um sacerdote que carregava o éfode, que era muito importante, consultavam a Deus diante do éfode, era a presença do Senhor, era a segurança que eles deveriam ter diante de Deus, uma presença de um sacerdote com eles, mas Saul não tinha a confiança e na presença
nem mesmo do exército que estava com ele. A Bíblia diz que estava com ele 600 homens de guerra. Jonatas não pediu para seu pai que o seu pai entregasse na mão dele alguns homens para que ele saísse para lutar, para trabalhar, para pôr por terra os inimigos de Deus. Não. Jonatas somente chamou aquele que lhe era de confiança, aquele em que ele estava com ele todos os dias no seu caminhar, que era o seu pajem de armas. E esse pajem de armas foi com ele prontamente. Mas nós vemos nessa situação, amados, um grande contraste entre a indecisão que Saul tinha e a fé no coração de Jonatas. Era tão grande que era possível ver essa diferença que havia entre um e outro. Enquanto Jonatas tomava para si mesmo uma ação de sair para lutar as batalhas, para poder perseguir os seus inimigos com apenas um soldado, o pai dele estava com o coração descaído, sem fé, sem segurança para agir, esperando alguma situação que o favorecesse, mesmo ele tendo do seu lado 600 homens de guerra. Enquanto Jonatas planejava com cuidado e elaborou uma estratégia de subir a penha e atacar o arraial dos filisteus, o pai dele questionava o Senhor, mas mesmo quando ele buscava do Senhor, ele não acreditava no que Deus já tinha falado. Tira de diante de ti os filisteus. Deus já tinha dado essa ordem. Eu te dei essa terra é de vocês, então batalhem por ela. Batalhe, meu amado, quantas vezes nós temos lutas e batalhas na nossa casa, na nossa família, é no trabalho, é na vida, é no nosso ministério. E nós ficamos esperando posições, nós ficamos esperando oportunidades, nós ficamos esperando um tempo certo. Sabe, o que Deus me mostra aqui, meu amado, é que na verdade existe uma raiz de desconfiança, que Deus não será conosco. Existe aqui um princípio de um espírito de incredulidade, que se esqueceu que Deus disse estar conosco nas batalhas que nós teremos que batalhar nesse mundo para trazermos o reino dele para junto de nós. Então, mesmo quando os filisteus se espalharam com medo, quando Deus fez surgir ali um terremoto, Saul ainda ficou indeciso. Enquanto Jonatas subia a penha, e naquela subida ele matou 20 filisteus, sozinho praticamente. O seu pai, com 600 homens, não tinha coragem de tomar as atitudes certas. Então, Jonatas, ele confiou em uma pessoa, onde ele viu que havia naquela pessoa uma integridade em que ele pudesse confiar. Jonatas conversou apenas com o seu jovem que carregava as suas armas. E nós vemos que Saul, ao invés de conversar com os homens e fazer deles aliados e fazer com que eles se unissem, Saul liberou mensagem de ameaças. Amado, nós não trazemos ninguém para junto de nós ou fortalecemos nenhum grupo, nenhum trabalho, nenhum ambiente se nós usarmos de ameaças. Nós não devemos ir por esse caminho. Saul fez um juramento, e aquele juramento, ao invés de fortalecer o coração dos seus homens, ao contrário,
colocaram temor no coração dos seus homens que estavam ali, à disposição, que Deus tinha colocado à disposição para lutar com ele. Nós vemos, amados, que Jonas, quando ele ia subir a penha, ele falou com seu moço: nós vamos fazer um teste com Deus aqui. Se Deus usar, nós vamos nos deixar mostrar para os nossos inimigos. Nós vamos deixar que eles vejam a nossa vida, vejam a nossa presença. Se ele falar assim, nós voltaremos para trás, porque Deus não vai estar conosco. Mas se ele falar assim, então nós vamos, porque Deus vai estar conosco, e para Deus não é impossível ele nos dar a vitória com muito ou com pouco. Não faz diferença, porque essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor Deus. Então Jonas sabia no coração dele que era uma batalha em que o Senhor é que lutava, era o Senhor que dava vitória, não eram os braços dos homens, não era a força dos exércitos, mas era o Senhor dos exércitos que estava na batalha para conceder a eles vitória. Então, amado, nós vemos que enquanto Jonas tinha essa conexão com Deus, essa intimidade com Deus e essa credibilidade em seu coração, naquilo que Deus falava com ele, aquela confiança, Saul, do outro lado, ele fazia um altar. E mesmo com o altar que ele fez, ele tinha decisões tardias. Ele não confiou que Deus estava com ele. Ele não confiou que ele poderia lutar, que os inimigos não prevaleceriam contra ele, que era uma promessa do Senhor. Amados, em qualquer batalhas em que nós estivermos atravessando, nós temos que discernir o nosso inimigo. O nosso inimigo não é carne nem sangue. O nosso inimigo são principados e potestades malignas nas regiões espirituais, diz o Senhor. As nossas guerras e batalhas são contra os principados, são contra os poderes, os tronos da impiedade, da injustiça, da maldade, do erro, do engano, das trevas que quer nos dominar e operar em nossas vidas, em nosso caminho. E a nossa guerra, meus amados, é contra essas fortalezas inimigas. E para isso Deus nos deu já a vitória. O Senhor já nos deu o ID. O Senhor já falou: eu estou convosco todos os dias. O Senhor disse para nós batalharmos, porque há uma grande comissão, há um grande propósito. Deus quer estabelecer, Ele quer trazer um reino a essa terra, um reino glorioso, um reino em que a justiça está no meio de nós, estará no meio de nós, e o estandarte, a bandeira desse novo reino é a bandeira do seu amor. Então, amados, nós temos que ver o que está acontecendo dentro de nós, discernirmos os sentimentos e colocar diante de Deus as nossas próprias misérias e fraquezas, reconhecendo que nós não estamos sabendo lutar como deveríamos lutar. E pedir auxílio, pedir que o Senhor entre com o teu Santo Espírito, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção entre o santo e o profano. Deus, Ele quer salvar o pecador. Ele quer transformar vidas. Ele quer nos trazer liberdade. Para isso, Ele nos deu livre-arbítrio, para nós termos nele coragem e entendimento, para seguirmos a Ele e termos atitude de fé. Ele quer que nós caminhemos por fé. Enquanto Jonas tinha em si essa fé, ele mantinha essa fé viva na sua mente, e ele colocava diante dele
o poder de Deus e agia com confiança que Deus era com ele, Saul, por outro lado, ele esquecia que Deus era o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos seus pais, o Deus dos seus antepassados, que tinha dado a eles grandes vitórias em cima de perseguições de grandes e poderosos exércitos. Deus deu vitória em todo o tempo ao povo de Israel, enquanto Israel manteve-se em obediência a Ele como o seu condutor. Então, amados, quando nós vivemos com fé, nós vivemos pela fé. Então, quando nós cremos em um bom Deus, um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso, um Deus que quer nos salvar, que o coração dele é que sejamos salvos, que sejamos levantados de todas as circunstâncias negativas, ele estará conosco se nós tivermos a boa intenção de nos levantarmos e combatermos o inimigo da nossa alma, os nossos inimigos mesmos em forma humana que se levanta, sendo usados pelos espíritos das trevas. Então nós podemos confiar, nós podemos seguir a liderança de Deus na nossa vida para nós podermos combater o bom combate de Deus, que é salvarmos vidas. Amados, muitos hoje estão esperando oportunidades para pregar o Evangelho. Jesus falou sobre isso aos seus discípulos. Vocês dizem que daqui tantos meses o campo vai estar pronto, quer dizer, a colheita vai estar em tempo de cega. Vocês não percebem, mas o campo está pronto. O campo está pronto. As almas já estão aí para serem ceifadas do mundo e serem transferidas para o reino de Deus. E Deus deu essa ordem para nós. Então nós não podemos ficar parados esperando oportunidades. É nós que temos que ter dentro de nós uma ação, uma ação de fé e de coragem, crendo que Deus está conosco para esse trabalho, que Deus está conosco para nos levantar, que Deus está conosco para nos trazer vitória contra os principados e nós trazemos liberdade aos que se encontram ameaçados, cativos, que estão em situações de sofrimento. Amados, nós não podemos ser inseguros, como Saul ficou inseguro diante dos inimigos. Nós vemos nessa passagem que a Bíblia nos relata que a vitória foi de Jonatas, não foi de Saul e seu exército. A vitória foi de Jonatas, porque Jonatas, ele teve coragem, ele teve disposição, ele saiu para batalhar as guerras do seu Deus. Então, amados, nós podemos esperar que nas orientações que Deus nos dá, nós podemos esperar que Ele vai estar conosco e nós podemos confiar plenamente. Nós podemos ter a certeza, nós temos a certeza que a vitória é nossa. É nossa. Nós precisamos ter fé. Então o Senhor, Ele quer que nós nos levantemos e tenhamos fé nele. Nós não podemos ficar esperando oportunidades, e recebemos oportunidades, cargos, posições dentro de instituições. Amados, nós não precisamos da instituição para pregar o Evangelho. Nós podemos até conduzir as almas para serem alimentadas dentro de uma instituição de valor e de responsabilidade diante da palavra do Senhor, que ensina bem o Evangelho. Nós podemos até
pregar esse evangelho e conduzir essas almas para que elas sejam alimentadas. Mas até nisso, Deus nos deu capacitação, nos deu orientação e nos autorizou. O Senhor disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as, quer dizer, apacentando-as. Lembra quando Pedro, depois de ter negado o Senhor 3 vezes, como ele ficou numa situação de insegurança, se ele era apto ou não a fazer essa obra, a trabalhar na edificação do reino, a se ele era aprovado por Deus para ele se levantar e falar desse Deus, quando ele mesmo foi fraco e ele mesmo duvidou, ele negou. E o Senhor Jesus falou com ele e disse: Pedro, tu me amas? E o Senhor te diz hoje: você ama o Senhor? Então se levanta para batalhar as suas batalhas, porque o inimigo precisa ser desarraigado desse mundo. O Senhor quer trazer o seu reino e Ele precisa de você nas batalhas. Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeirinhos. Tu me amas, Pedro? Alimenta, apacenta, ensina, exorta, edifica. Toma a minha espada e vai guerrear, te diz o Senhor. Saia dessa prostração. Levanta-te, que eu sou contigo, diz o Senhor. Amados, nós podemos manter continuamente a força do Senhor dentro de nós, se nós tivermos confiança na sua palavra e naquele que Ele nos diz. Muitos ficam esperando na palavra de algum que está diante dele, alguma pessoa de Deus. Amados, Deus deu a ele está ocupando a posição que ocupa, porque Deus deu a ele aquela posição. Mas nós não somos impedidos de sair para fazer a obra do Senhor. O Senhor nos ordena a nós sairmos em seu nome, na autoridade dele, e prometeu estar conosco. Então nós podemos ter essa confiança que Jonatas teve, mantendo a intimidade. Nós percebemos por essa passagem que Jonatas tinha uma intimidade, um relacionamento pessoal com Deus, porque ele falou para o seu moço que estava do lado: vamos fazer isso, se vamos nos mostrar para o inimigo. Se ele falar isso, é sinal que Deus está falando para nós voltar para trás, que ele não está conosco. Quer dizer, ele fez um teste, mas se ele falar aquilo, Deus já nos deu nas nossas mãos, então nós vamos e vamos vencer, porque para Deus não há diferença eu estar com o exército inteiro, junto de um exército, ou se estamos sozinhos, com poucos ou com muitos, o Senhor é conosco nessa batalha. Então, amados, é uma questão de confiança, é uma questão de segurança, é uma questão de nós conhecermos quem está conosco. Hoje eu quero que você entenda que o Senhor, Ele quer te fortalecer e que você creia nele, conforme Ele nos instrui na sua palavra. Não espere revelações, porque a palavra já está revelada a nós. Se você crê, se você ama o Senhor, obedeça Ele com alegria. Saiba que o Senhor, Ele vai te dar vitória nas batalhas contra o inimigo. Amado, eu oro para você que parou para me ouvir nessa manhã, que você tenha a segurança e a certeza que Deus, Ele está com você.
Ele te dá capacitação, é Ele quem derrama dom na sua vida e te dá dom ministerial, dom para você trabalhar, operar naquilo que você precisa para cumprir o propósito que Ele tem te chamado para você fazer. Então, amados, essas coisas nós não recebemos de homens, nós recebemos de Deus, em comunhão com Ele, em oração. Nós recebemos do Pai das luzes toda a orientação que precisamos. Nós recebemos a presença dEle no nosso coração e nós podemos confiar mantendo essa comunhão. Porque quando perdemos a comunhão ou nos distanciamos, amados, nós perdemos aquele que é poderoso, aquele que é força, aquele que tem poder em nós. É Ele quem opera na força do seu poder e realiza todas as coisas. Deus precisa de nós, que nós abrimos a nossa boca e que nós liberemos as palavras que Ele já nos deu e que está nas suas escrituras. Palavras que Ele coloca em nosso coração, que Ele traz na nossa alma, que Ele revela ao nosso espírito. Nós podemos confiar porque Deus sabe o que faz. Amados, se a sua vida está repleta de hesitação, você não tem confiança, você não tem coragem para se levantar e agir, a erguer o seu ministério diante do Senhor, eu quero orar por você. Eu quero orar para que você levante-se, porque o Senhor já tem te dado um ministério. Ele tem dado o ministério a todos os seus discípulos. Ele tem distribuído o talento e você tem talentos em você que Deus já te deu e você não está usando eles. Não enterre os teus talentos, não retroceda por incredulidade, não retroceda porque não tem fé. Não, confia no Senhor, dê passos com confiança. Jonatas, ele foi decidido com passos firmes, porque a confiança não era nele, só estava ele e o moço junto com ele, contra uma guarnição inteira dos inimigos. E ele se levantou mesmo assim e foi agir. Ele tomou ação com fé. Então, Deus, Ele quer te trazer passos de fé. Ele quer que você caminhe com força, fiel aos comandos e às palavras que Ele já falou no seu coração. Não tenha medo. Não tenha medo, te diz o Senhor. Não tenha medo. Levante-se, vai. Então, vamos pedir ao Senhor um coração igual de Jonatas. Vamos pedir ao Senhor conexão com pessoas que possam estar do nosso lado. Amados, às vezes nós não encontramos ninguém no nosso ambiente onde nós andamos, porque não tem ninguém que se alinhe com o nosso coração para uma batalha, se alinhe o nosso coração para nós confiarmos as nossas estratégias. Amados, nós não podemos confiar, abrir a nossa boca para qualquer um. Jonatas não falou nada, nem mesmo ao teu pai ele abriu a boca. Por quê? Porque ele sabia que o seu pai não tinha a fé que ele tinha no coração. O seu pai, ainda que estava lá com o exército inteiro, não tinha a mesma fé, não tinha a mesma visão, não tinha a mesma confiança, não tinha a mesma segurança. O pai, mesmo tendo toda a força, não tomava atitude, não tomava ações, não tinha coragem de fazer as mudanças. Mas hoje o Senhor quer te levantar para que você faça diferença, para que você coloque em prática os seus planos, seus projetos,
para você não temer o resultado, porque o resultado virá do Senhor, não é da sua força. Para você não temer a reação daqueles que estão em volta e que muitos não vão entender, muitos não vão te dar apoio, muitos vão sentir inveja, vão sentir descontentamento, porque nós abalamos estruturas, acomodações de pessoas que estão nos seus postos, todos acomodados com a nossa atitudes de mudança, de algo que nós tomamos atitude e ação para fazer e que eles nunca tomaram para fazer, porque eles conseguem ver a necessidade, mas não conseguem se levantar para agir. Amados, hoje nós precisamos fazer uma meditação e avaliar as condições do nosso coração. O nosso coração tem uma expressão de fé. Não olhe para o que os outros pensam sobre você, porque espíritos contrários, invejosos, orgulhosos, vão se levantar. É natural que se levante e nós devemos estar prontos para a oposição dos nossos inimigos. Mas avalie o seu coração. Você tem fé no seu coração? Se você não tem essa fé, porque você se acha indigno para se levantar e fazer a obra, Deus hoje, Ele fala com você assim como Ele falou com Pedro. Pedro, tu me amas? Se você me ama, essa é a base para você levantar com autoridade. Se você me ama, você vai ensinar todas as coisas que eu tenho te ensinado. Se você me ama, você vai pedir e eu vou te conceder unção sobre você, diz o Senhor. Eu vou te dar autoridade para que você abra os olhos dos cegos, para que você liberte os cativos. Vai, te diz o Senhor. O campo está pronto para uma grande colheita. Amém? Deus seja louvado. Se inscreva nesse canal, ajude nesse trabalho que eu estou fazendo, compartilhando essa mensagem. E se você sente necessidade de forças, sente necessidade de oração, escreva, eu quero orações. E nós estaremos orando por você, amém? Deus seja louvado.